Olá a todos, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Lopes, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Blocos de Válvulas ICF, porque o foco é a segurança, com o engenheiro Gilberto Souza. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e o conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar aqui algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que vocês estão vendo pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas, e em seguida temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar esse webinar. Agora, eu passo a palavra ao Gilberto para que ele possa prosseguir com a apresentação. Bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho na Danfoss já há quase 20 anos, na divisão de refrigeração industrial. É uma divisão que desenvolve e fabrica válvulas e controles para fluido refrigerante, principalmente amônia, em aplicações industriais. E o que me motiva na Danfoss nesses 20 anos é que a Danfoss sempre investe, sempre está investindo em novos produtos, né? E a ICF, por exemplo, é uma válvula que já tem algum tempo, né? Já nasceu em 2006, né? E ela começou sendo fabricada na Dinamarca, depois foi aumentando as vendas, montou-se uma outra fábrica na China, e agora nós iniciamos a fabricação dela também o ano passado no nosso Parque Fabril do México, tá? Então é uma tendência aos monoblocos, as válvulas monobloco. Então por isso que eu quero passar para vocês, eu sei que muitos de vocês já conhecem, até mesmo usam, né? Mas só para reforçar algumas características que o produto tem e que eu gostaria de passar para vocês, reforçar, tá? Então vamos lá. A Danfoss iniciou lançando primeiro a ICF-20 de 4 e 6 módulos, junto com a ICS-25 de 4 e 6 módulos. Na sequência veio a pequena, que é a ICF-15 de 4 módulos, essa só tem 4 módulos. Depois as ICF grandes, a gente chama de ICF large, que é a ICF-50 e a ICF-65. E recentemente, né, nós temos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um roteiro aqui. Não vou conseguir. Bom, mas recentemente a ICF-D, tá? Então também uma válvula monobloco, onde foi desenvolvida essa boia. Isso aqui é usado principalmente para drenagem em estações de válvulas e degelo. Bom, o conceito da Danfoss é o que ela chama de FlexLine. Então iniciou-se primeiro pelas válvulas de bloqueio, onde você tem um mesmo corpo, onde você, colocando vários componentes, você pode ter vários tipos de aplicações. Então, tanto no corpo angular como reto, eu posso ter uma válvula de bloqueio, uma válvula de expansão ou regulagem,
uma válvula de passagem de retenção e filtro. A Danfoss também tem as válvulas de bloqueio também, as Sinox. Na sequência veio a substituição da antiga família PM. Quem é da antiga como eu usou bastante, conhece bem as PMs, né? Então a Danfoss lançou a família ICV, que é o mesmo corpo. Inicialmente, para substituir a PM, é uma válvula ICS para controle de pressão. Na sequência veio a motorizada, expansão e controle. E, por último, veio a ICLX, que é uma válvula solenoide com abertura em 2 estágios. Tá? Depois veio a família ICF, que é o mesmo conceito, o mesmo corpo, tá? Onde eu consigo colocar vários componentes, determinando assim a aplicação de cada válvula. Então, o que consiste? Né? Então, é só um fornecedor, tá? Um código ao invés de 6, se você fosse comprar separadamente, neste caso aqui, né, que é um conjunto para expansão manual, de alimentação do separador, por exemplo, você teria 6 componentes, no caso, seriam 6 códigos, né? Então, quando você passa a usar ICF, o processo fica mais simplificado, você reduz o custo de frete, menos espaço de armazenagem, né, porque é só um produto. Um detalhe importante, você não precisa desmontar os componentes da ICF para poder fazer a solda. No convencional, você precisa desmontar, né, tirar a tampa, deixar só o corpo para soldar na tubulação. A ICF não faz necessário. Ela já vem pré-testada de fábrica. Neste exemplo, nós temos 2 soldas ao invés de 13, porque naquele caso de superior convencional, eu teria também soldar uma válvulazinha de purga, por isso tem 13 soldas. Aqui eu não tenho flange, tá? Como às vezes tem aqui, tá? Então eu tenho menos ponto de vazamento. Eu vou precisar de menos tempo do soldador na obra e é uma válvula que está alinhada com a tendência de mercado. Tá? Aqui eu vou mostrar nesse fluxograma, nessa planta frigorífica, né, as várias aplicações que você pode ter. Né? Então, a ICF 15.4, por exemplo, você pode ter ela no compressor, como no resfriador intermediário. Eu posso ter a ICF 25.4, por exemplo, na injeção de gás quente, por exemplo, para degelo automático, seja do congelador, seja de evaporador. Eu posso ter também uma ICF 20-6. Aqui eu posso ter a 24 também, depende se a estação de válvula for pequena, dá para usar também para degelo. A 26, que seriam com 6 módulos para alimentação de líquido nas estações de válvulas. Tenho também para expansão, né, em alimentação do separador de líquido, uma ICF 25-6, pode ser também uma 20-6, com motorizada para injeção de líquido proporcional em separadores. Temos a ICF large, né, que pode ser a 65 ou a 50 no controle da pressão de sucção ou de degelo das estações de válvula. E a mais recente agora é o bloco com a válvula ICFD, que pode substituir uma OFV ou uma ICS com piloto CVP. Ao invés de ter um degelo com controle de pressão, eu passo a ter um degelo com drenagem de líquido. Bom, tamanhos e funções, né? Então, a 15-4, ela vai de meia a 3/4. A ICF 20-4, como a 20-6, nós vamos de 3/4 a 1 1/4. A ICF 25.4 e a 25.6 vai de 1 polegada até 1,5. A ICF 54 de 1,5 a 2 e a ICF 653, 2,5 e 3 polegadas. Nós usamos no Brasil a conexão SOC de meia polegada, tá, até 2 polegadas. 2,5 e 3 a gente usa ANSI com ponta para solda. Então, olhando o corpo em corte
você tem o caminho do refrigerante, tá? Na entrada da válvula, ele vai subir, tá? Desce, 45 graus subindo, desce, 45 graus saindo. Então aqui seriam 4 módulos, a de 6 módulos é o mesmo trajeto, só que um pouco mais longo, tá? Então aqui a de 6 módulos, eu consigo colocar um módulo 1 embaixo, em cima, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, tá? Aqui na lateral nós temos as portas laterais que a gente vai ver nesses slides. Então nesse caso aqui eu tenho P1, P2, P3, P4, P5, que seriam as portas laterais, onde eu posso colocar um olhal de vidro para ver o fluido refrigerante passando pela válvula, eu posso colocar uma válvula para manômetro, eu posso colocar uma válvula para purga, muito importante é essa válvula para purga. Eu vou mostrar depois, mais para frente, que muitas vezes se instalam essas válvulas, mas se esquecem da válvula para purga, no caso de limpeza do filtro. Aqui é o corpo de 4 módulos e 6 módulos, tá? Então aqui eu vou parafusar, né, os módulos superiores, embaixo os inferiores, né? E é importante que vocês saibam que todos esses, o corpo da ICF, como de qualquer outra válvula, eles não têm solda, porque a Danfoss ou forja ou funde, né? Então por isso que a Danfoss, quando lança um produto, ela tem um certo tempo, um certo delay, às vezes até para chegar aqui no Brasil, por quê? Porque conforme ela precisa de moldes, né? Então eu preciso ter moldes para poder, né, forjar ou fundir as peças. Então, conforme as vendas vão acontecendo, a Danfoss vai investindo em mais moldes e assim por diante, até ter um volume suficiente para atender todo o mercado mundial. Por isso que a Danfoss optou por não ter solda em nenhuma válvula já no passado, para que não tivesse para cada componente Danfoss ter que enviar um certificado de soldador, um certificado da bancada de solda. Então, para atender às normas internacionais, a Danfoss optou então por não ter solda em suas válvulas e controles. Aqui alguns modelos, né, de componentes que eu consigo colocar na parte superior. Normalmente na entrada, o primeiro módulo, normalmente uma válvula de bloqueio, que é uma válvula de serviço. Eu posso colocar uma válvula de expansão pulsante, uma KVA. Eu posso colocar um módulo solenoide, aqui de diafragma, mas também tem o de pistão, que a gente vai ver mais para frente. Eu posso colocar um módulo da ICM, seja para expansão ou para controle, sempre na parte superior, e uma válvula reguladora, né, uma REG, né, tanto para controle ou expansão manual, sempre na parte superior. Na parte inferior, sempre o filtro sempre embaixo, retenção sempre embaixo, operador manual da solenoide, a solenoide está em cima, então o operador é sempre embaixo, bloqueio retenção, eu tenho que montar embaixo, tá? Uma tampa cega e também uma outra válvula de bloqueio, normalmente no último módulo a gente coloca uma válvula de bloqueio para serviço, mas pode ser também uma válvula de uma REG, né, uma válvula de expansão. Então esses são os componentes que a gente pode montar. A Danfoss já tem todos os modelos já definidos de fábrica. Então não dá para você comprar o corpo e escolher os módulos que você quer para que você monte. Não. A Danfoss já tem os modelos definidos, né? Então eles são montados em fábricas, né, e são testados e enviados para o mercado. Aqui a ICF-15 é pequena, né? 15.4, muito usado para algumas aplicações. Ela está sendo muito usada hoje, principalmente para purga de incondensáveis, quando você instala, né, um purgador de ar ou de incondensável na instalação frigorífica, você tem que ter várias tomadas, né? Então, essa válvula caiu bem nessa aplicação. Então, é um corpo com 4 módulos,
Módulo 1 eu tenho uma válvula de bloqueio. Módulo 2 aqui eu vou ter um filtro. Tá? Nesse caso da ICF 15-4, é um filtro que equivale a um FA. Né? Então você tem com uma malha de 150 microns, 60 centímetros, né? Quadrados de área. E o filtro IFF20, né? Ele tem uma área menor, então ele tem um poder de filtração menor. Tá? No módulo 3 eu vou ter uma solenoide, nesse caso específico aqui é uma de pistão, modelo ICF E20H, e na saída eu vou ter uma válvula de serviço, uma válvula de bloqueio. Tá? Então aqui, o exemplo que eu falei para vocês, né? Que é muito utilizado esse tipo de válvula justamente nos purgadores. Tá? Então antigamente a gente tinha aqui uma tomada no reservatório de amônia, onde você coloca uma válvula de bloqueio, um filtro, uma solenoide e outra válvula de bloqueio, as válvulas de serviço. Né? E também as tomadas na saída do condensador, onde você tem o mesmo conjunto, bloqueio, filtro, solenoide, e outra válvula de bloqueio, que seriam as válvulas de serviço de manutenção e limpeza de filtro, por exemplo. Tá? Então aqui quando você faz a opção em usar SF, logicamente fica mais rápido, a instalação fica mais fácil, né? Você não precisa desmontar para soldar, né? Você reduz significativamente os pontos de soldas, né? Aqui, né? Então você transforma esses custos variáveis. O que são custos variáveis? São esses custos de solda, né? Quanto tempo o soldador vai gastar, o corte dos tubos, o bisel no tubo. Então tudo isso são custos variáveis que, né, vai depender muito da instalação de quem for montar e vai te cobrar, né, esse valor. Quando você transforma, usa ICF, né, esses custos variáveis caem significativamente e você passa a ter um maior custo fixo. Então você tem o maior controle do custo da instalação deste purgador. Então aqui, né, o valor para ti é isso, né? Você economizar tempo de solda, né? Tempo preparando os acessórios, cortando o tubo, fazendo bisel, né? Tempo perdido na desmontagem dos componentes, que aqui você não vai precisar, né? Montagem e pintura, né? Quando tem menos pontos de solda, você tem menos pontos para inspecionar quanto a vazamento, né? Então você consegue melhorar a gestão, né, orçamental e custo da instalação deste equipamento. Né? Então aqui, esse seria o convencional, tá? E aqui a ICF. Neste convencional você teria 7 componentes, 7 peças, né, por ponto, e aqui você vai ter 3. Né? Então se você pegar um purgador de 16, né, 8, 16, 24 pontos, dá para você ter ideia, né, o quanto vai te custar, né, a instalação um convencional em relação a usar um monobloco ICF. Tá? Então aqui dá para você ver uma instalação, né, foi feita aqui para 8 pontos. Tá? Como vocês podem ver, a instalação fica muito mais simples, muito mais clean, mais limpa, né? Fica até, né, bem organizado, ok? Um detalhe que a gente chama sempre atenção, né, que às vezes não sei por que o mercado não faz, é pintar a válvula. Tá? Então essa válvula não é de aço inox, é uma válvula de aço, carbono, tá? E o acabamento que ela recebe é um bicromatizado de zinco. Então é recomendado, quando você instalar essa válvula, você pintar, assim como você pintou a tubulação, pinta a válvula também. Então você vai melhorar muito, né, a vida útil desta válvula. Então o preparo que você faz para a pintura do tubo, você vai aplicar na válvula também, né? Logicamente pedindo para a pessoa às vezes, né, não pintar a etiqueta da válvula, uma plaqueta que ela tem. Né? Observe um detalhe aqui, né? Se você olhar bem, o que falta aqui, né? Quando a gente olha essa foto, né? O que falta aqui exatamente é, né, uma válvula de purga, né? Porque amanhã depois você vai fazer uma limpeza nesse filtro, então o que vai acontecer? Né?
Se não tem uma válvula de purga, tá certo que aqui tem pouco gás, tal, mas o cara vai soltar um pouco a flange aqui do filtro, né? E aí deixa escapar, né, a quantidade. É pequena, mas tem amônia ali, né? E essa amônia, quando escapar por aqui, ela vai fazendo o quê? Ela vai comer esse bicromatizado, né? E vai começar a oxidar. Isso aqui está no tempo, né? Vocês estão vendo aqui um condensador. Então, a ausência dessa válvula vai fazer com que, né, tenha que se fazer uma manutenção preventiva de pintura nesta válvula num espaço curto de tempo. Então, a Danfoss recomenda, né, a pintura, né, e o custo da instalação de um purgador não vai ser uma válvulazinha que a Danfoss tem, que rosqueia na lateral da válvula, que vai impactar o custo total do investimento de um purgador de incondensáveis, tá? Então, essa é a recomendação que eu faço a vocês, né? É pintar a válvula e não esquecer da válvula de purga. Bom, a Danfoss saindo da pequena, partindo para a grande agora, né? Então, a válvula ICF, no caso 50-4, né? Ela tem 4 módulos. Na entrada, uma válvula de serviço, uma válvula de passagem ou bloqueio, né? No módulo 2, eu posso ter uma tampa cega ou usar um acessório que é um elemento filtrante. Eu posso ter aqui um filtro, tá? Que você pode instalar. Ele não vem com a válvula, né? A válvula vem com uma tampa cega, mas caso você queira usar o módulo 2 como filtro, você escolhe, de acordo com a aplicação da válvula, o tipo de malha que você quer usar. 500 micro, 250, 150. No módulo 3, eu tenho 3 opções, né? Eu posso ter uma válvula de controle de pressão, desde uma ICS-1 ou uma ICS-3, equivalente a uma ICS-50, uma ICS-32, uma ICS-40. Você também pode colocar aqui uma válvula motorizada, desde uma ICM-50 Cone A, que é mais usada para expansão, e a ICM-50B, que é usada mais para controle de vazão. Ou uma solenoide com abertura em 2 estágios, que é uma ICLX-50. Tá? A gente tem temos a 65 também, tá? Que só tem 3 módulos, ao invés da 50 que tinha 4. Então, no módulo 1, novamente uma válvula de serviço, uma válvula de bloqueio. Tá? Nos módulos 3, eu tenho as mesmas aplicações, ICS com 3 pilotos, né? Pode ser uma ICS-1 também, como estão vendo aqui. 65, 6540 e uma ICS-80. A motorizada, 65, Cone A ou Cone B. E a ICLX 65, que é a solenoide com abertura em 2 estágios. No módulo 4, eu posso colocar tanto uma válvula de serviço bloqueio, quanto uma válvula, né, de controle, que é uma REG. Aqui são alguns acessórios, né, que a gente comumente usa, é esse conector, né, com ponta para solda de 1 polegada, que a gente usa para conectar o alívio do degelo, né? Seja ele para o controle de pressão, seja ele para drenagem de líquido. Eu posso colocar um olhal também aqui, né, de vidro, ele vai de um lado e do outro, que aí você vê se está passando o refrigerante ou não pela válvula. Como também a gente viu, no caso da ICS-50, você também tem esse acessório, que é, caso você queira colocar um filtro, né, para filtrar a sucção, por exemplo, é totalmente possível. As ICFs, elas dá para você selecionar pelo Q-Selector, tá? Um programa que a Danfoss disponibiliza, você pode baixar esse programa e fazer. Você pode tanto dimensionar as ICF para expansão, em alimentação de separador de líquido, tá? Como também tem uma aplicação interessante no Q-Selector hoje, que é já para você calcular a estação de válvula do evaporador. Tá? Então, ela tem um módulo dentro do próprio Q-Selector que você escolhe a estação de válvulas, tá? E aqui ele já te traz o esquema frigorífico desde a linha de degelo de gás quente, tá?
a linha de alimentação de líquido, em cima a linha de sucção de retorno úmida, e aqui eu tenho a linha de drenagem de líquido. Então, uma ICF com 4 módulos, uma ICF com 6 módulos, tá? Aqui uma ICF com 4 módulos com uma boia. Então, aqui eu estou fazendo já a opção de controle por drenagem de líquido, tá? E na minha sucção também, tá? Ou uma ICF de 4 módulos ou 3 módulos, tá? Caso a carga térmica atenda essa configuração. Tá? Como eu só vou até uma conexão de 2,5 polegadas, 3 polegadas, então eu tenho uma limitação com relação a usar ICF na sucção. Se a carga térmica for mais alta, então, se for 4 polegadas, aí eu já tenho que usar separadamente, né? Então, uma válvula de bloqueio, uma ICLX e outra válvula de bloqueio, tá? Mas aqui, o próximo slide, você vai ver que o próximo dentro do Q-Selector é a altura, né? Que, principalmente no caso de usar drenagem de líquido, né? Então, aqui eu tenho aquele selo de líquido que a gente tem que colocar aqui. E eu tenho um riser aqui, então é importante observar, né, qual a altura, né, que vai ficar desse saída de líquido, desse gás que entrou e condensou na hora de fazer o degelo, né, e ele vai ter que subir até onde está a boia. Então é importante que você forneça essa altura para que o cálculo seja feito de forma correta, tá? Aqui você vai colocar as condições de trabalho, carga térmica, temperatura de evaporação, tá? Aqui o fator de degelo, que normalmente varia de 2 a 3, tá? Aqui a temperatura, né, do teu gás, né? Observe que aqui, né, o Q-Selector ele já faz a opção de você colocar uma válvula para controle de pressão, que é uma ICS com piloto CVC. Não há necessidade. Se você não vai fazer o degelo com 12 quilos, ninguém faz degelo com 12 quilos, se o degelo dá para se fazer com 5, 6 quilos, não tem necessidade de você jogar 12 quilos, um gás quente com uma pressão tão alta para dentro do teu frigorífico. Então, é possível você colocar, né, na entrada, você colocar uma válvula, né, ICS com piloto CVC, e você determinar, olha, a pressão máxima que eu vou mandar para dentro do frigorífico, para degelo, vai ser de 8 bar. Tá? Então, mesmo que passe muito tempo o degelo, né, a pressão no evaporador nunca vai chegar a 12, que é a pressão de descarga, por exemplo, mas vai limitar a 8, que é um fator, acho, prioritário, assim, porque você evita de, principalmente em baixa temperatura, você sair de uma pressão negativa para uma pressão de 12 bar. Se você conseguir limitar, melhor, tá? Então você tem um ganho de segurança aqui. Mas, como normalmente não tem, então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui na hora de calcular essa temperatura, tá? Então eu considerei aqui 70 graus, que é justamente, não estou considerando que existe essa válvula aqui, tá? Se você tiver a válvula, ótimo. Coloque a temperatura equivalente à pressão que você ajustou. Temperatura aqui que você vai fazer o degelo, né? Normalmente é 10 graus. Então, acima de 0 graus já é o suficiente para derreter o teu gelo. Bom, aqui é a boia, né, que a gente usa hoje para drenagem, né, onde ela vai acoplada a uma ICF, como está vendo aqui, né? Então, eu tenho aqui a entrada, uma válvula de bloqueio, né? Aqui eu tenho um filtro solenoide. Quando eu vou iniciar o degelo, eu energizo a solenoide de gás quente. E aqui eu tenho que energizar. Eu tenho que ter uma solenoide aqui também, né? Neste momento eu energizo para que todo o líquido condensado no evaporador, né, a solenoide vai estar aberta, vai passar e a válvula vai fazer a expansão. A gente já abordou isso em outros webinars, né? Qual que é a vantagem do sistema de drenagem de líquido por um sistema por controle de pressão, tá? Então, quando se usa esse sistema, a gente tem um ganho de energético considerável. Aqui é a estação de válvula, tá? Nada mais do que uma linha de gás quente. Neste caso aqui a gente colocou uma motorizada,
né? Dificilmente se usa uma motorizada, hoje se usa uma solenoide comum, uma solenoide que abre em 2 estágios, que é o caso da ICS, né? Que a Danfoss tem hoje, que é o que a gente chama de soft defrost, ou você pode usar uma motorizada e aí controlar a abertura dela para que a pressão suba lentamente dentro do teu evaporador. Na linha de líquido, 6 módulos, tá? Solenoide e retenção. Aqui eu tenho a ICF com a boia para controle de degelo. E na sucção eu tenho, né, uma válvula solenoide ICLX montada numa ICS 653. Tá? Então quando a gente usa a ICFD, o controle por drenagem, a gente não pode esquecer que na saída do evaporador ou na entrada de líquido, né, eu tenho que fazer um selo de líquido. Eu tenho que ter um sifão aqui, né, para evitar que o gás que entre aqui, né, fique represado aqui dentro do evaporador até ele condensando, né, e quando eu tenho um volume suficiente para empurrar e vencer o riser. Se por exemplo você tem lá menos 35 e não joga direto no menos 10, né, ou desculpa, no menos 35, você deriva isso para o menos 10, então você tem que fazer o sifão aqui também na saída, né, para até a boia que vai descarregar no separador de menos 10. Porque não podemos fazer isso aqui, tá? Ligar direto, porque senão a boia não vai funcionar, tá? Se chegar gás nela, não funciona, o degelo vai demorar demais, tá? E não funciona. Bom, aqui a gente tem já uma estação de válvula montada, né, aqui com ICF nas 3 linhas. A diferença aqui, observem que o controle é por pressão, tá? Então eu tenho uma válvula ICS com piloto CVP. Tá? Então eu tenho aqui a linha de líquido, tá? Onde eu tenho aqui no meio uma retenção e aqui eu tenho o alívio, né, quando ele vem de lá, né, minto. O filtro está na entrada, então no retorno do degelo, o condensado vem por aqui. Né? Quando atinge a pressão ajustada para o degelo, ele descarrega na ICF e daqui ele vai embora. Aqui a linha de gás quente, né? Foi montada uma ICS 50. Aqui tem uma válvula ICS, né? Está faltando os pilotos aqui, mas ela abre em 2 estágios, então aqui a gente chama de soft defrost, né? Então, uma entrada de gás quente suave. Então a válvula primeiro abre uns 10%, né? Então o gás quente começa a entrar, sobe lentamente a pressão, depois abre o segundo estágio. A mesma coisa na sucção, quando termina o degelo, aqui eu tenho uma válvula ICLX que vai abrir também em 2 estágios. Então a estação de válvula montada, né, com ICFs, ela fica muito mais compacta, poucas soldas, né? Você tem aqui 2 soldas aqui, 2 soldas aqui, 2 soldas. Você não precisa desmontar nenhum desses componentes para poder soldar, né? Então você ganha tempo, segurança. Na hora de limpar um filtro desse, é menos amônia que você joga fora, consequentemente menos ar dentro você vai jogar, porque ninguém, depois que limpa um filtro desse, raramente faz um vazio aqui. Normalmente abre as válvulas de serviço e, né, o ar que está ali vai para a instalação. Bom, agora aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês, né, sobre uma estação de válvula. Esse vídeo foi feito por um parceiro nosso, um distribuidor nosso, né? Então dá para vocês nesse vídeo ver a praticidade que se tem, né? Mesmo que você venha comprar uma estação de válvulas já montada, né? Eu me pergunto, mas como é que eu vou levar essa estação de válvulas lá para cima? Eu vou ter que abrir telhado, pôr guindaste? Não, né? A estação de válvula toda ela é desmontável, né? E você consegue levar ela por partes e montar lá no local sem grandes dificuldades. O vídeo é bem caseiro, tá? Né? Tá passando do lado aí, né? Se vocês quiserem ampliar, mudar do modo de apresentação e jogar para o centro.
da sucção, né? Aqui ela tem a bandeja, está se montando na bandeja agora as linhas. Essa é uma estação de válvula por controle de drenagem de líquido. Então agora vai vir a linha de líquido, desmontou-se a linha de gás quente de sucção. O gás quente está entrando na lateral para operar esse LX. Então ele sai da lateral da ICF de gás quente e entra na cabeça da SLX ali, onde eu vou operar essa válvula de gás quente. Agora é a linha de líquido, tá? Já tendo do seu lado ali a ICFD, tá? Então ela é rosqueada agora ali na lateral da ICF Large, tá? Aí no caso é o painel onde a gente tem o controlador EKM, um controlador desenvolvido especificamente para através de você precisar de uma válvula motorizada, né? E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores, né, exatamente para que uma estação de válvulas, né, com ICFD, né, observe que a ICFD está aqui embaixo, tá? Então essa estação de válvula o controle dela é por drenagem de líquido e não por pressão. Mas observem, senhores, o seguinte, o que eu coloquei aqui em vermelho é a falta do capacete. Vocês vão observar que tem um capacete aqui. Eu não entendo, eu não sei. Uma vez eu levei um capacete desse para casa e perguntei para minha esposa, para que serve esse capacete? Ela falou, para reciclar, né? Põe no reciclável. Como a gente tem coleta de reciclável, foi isso. Eu falei, porque eu não entendo, porque as pessoas tiram o capacete, né, e depois não colocam na válvula. Né? Então observe que aqui faltando 3 capacetes. Né? Aqui tem um, né? Aqui tem outro, e tem um jogado aqui no chão. Tá? No chão, na bacia. Né? Então, se vocês soubessem como é importante o uso desse capacete, eu vou mostrar por quê. Né? Aqui a mesma coisa. Né? Aqui nessa outra estação de válvula, observe que na válvula anterior, na válvula principal, na ICF large, né, na ICF grande, que tem uma SLX, está faltando os dois aqui. Mas na estação de válvulas que tinha do lado, já tinha os capacetes aqui. Aqui continua sem. Né? Aqui tem gás quente novamente sem capacete e aqui também embaixo está sem o capacete. Observe que mais uma vez tem um capacete jogado na bandeja. Né? Então, capacete, senhores, nós no Brasil usamos válvulas com volante, mas na Europa, América do Norte e outros lugares, eles só usam válvulas com capacete. Né? Não se usa válvula com volante. Por quê? Porque o capacete em si é uma proteção a mais para a válvula. Né? Observe que quando você rosqueia esse capacete, ele tem um anel de nylon, né, que faz a vedação entre o capacete e o corpo da válvula. Com isso, você protege esse prêmio-gacheta. Né? A vida útil desse prêmio-gacheta aumenta em muito. Por quê? Porque ele não vai ter contato com o meio externo. Né? Então, e caso você tenha algum vazamento aqui nesse prêmio-gacheta, ainda você tem essa proteção adicional. Né? Então, já que o capacete está ali, se você tirar o capacete, por favor, coloque ele de volta, rosqueie ele de volta lá. Né? Mas é comum a gente ver, né, as ICFs, ou às vezes até o próprio capacete que vem no operador manual de uma SLX ou de uma ICS, ele está fora. O capacete, muitas vezes, que vem do CVP também, é tirado, ajusta-se a pressão no CVP e se esquece de colocar o capacete de novo ali. Então, um capacete, ele tem uma finalidade, que é justamente proteger, né, o selo de vedação aqui entre o eixo do operador, né,
e o interior da válvula, principalmente quando se fala de amônia. Então, por favor, né, não esqueçam não tira o capacete. Tirou, coloca de volta, tá? Bom, eu estou chegando aqui ao final da apresentação, tá? Como eu falei para vocês, é só chamar a atenção para vocês para algumas características, né, para essa válvula. Então, o que você tem? Confiabilidade, né, porque trata de uma construção compacta, né, e você tem hoje o programa de seleção que faz com que você consiga enxergar dentro da própria válvula a sua perda de carga total, né, e qual a melhor aplicação, qual válvula você vai usar em termos de velocidade. Tá? Segurança, menos soldas e flanges, tá? Consequentemente, menos possibilidade de vazamento. Então, quando você pega uma válvula como essa, por exemplo, né, você vem com fluido aqui numa velocidade, ele passa por uma válvula, tem uma redução de velocidade. Aí ele ganha velocidade, outra redução de velocidade. Né? Ganha velocidade, reduz velocidade. Então, aqui, imagina você viajando, né, e uma rodovia, muitas rodovias, pista simples, principalmente, quando cruzam uma grande cidade, sempre tem várias lombadas. Então você vem com o seu automóvel, aí de repente tem a primeira lombada, você tem que reduzir, né? Aí você aumenta a sua velocidade, mais na frente já tem uma segunda lombada, você reduz a velocidade, né? Se a cidade for grande, você tem 3, 4, 5 lombadas, né? Então sempre assim. Então aqui é o mesmo efeito, né? Então você ganha velocidade, perde velocidade, ganha velocidade, perde velocidade, né? Então isso gera muitas vezes uma perda de carga maior do que quando vocês viram, né? Quando o fluido entra na válvula, ele sobe, desce, é 45 graus a subida, 45, desce, né? Sobe 45. Né? Então sempre a subida é 45. Então você facilita bastante, né? O trânsito do fluido quando ele entra na válvula, né? E sai. Né? Então você tem praticidade, fácil instalar, né? Não é necessário desmontar. Aqui você tem que desmontar todos os componentes. Né? Redução do espaço, olha aqui, né? Quanto espaço você precisou aqui? Aqui você tem um bloqueio, um filtro, uma solenoide, né? Aqui você tem a válvula de expansão e aqui você tem outra válvula de bloqueio. Se fosse um convencional, né, não daria para estar, esse tubo teria que estar mais distante. Né? Redução de soldas, muito menos soldas, né? Então, perda de refrigerante, porque quando você vai fazer uma limpeza nesse filtro, você vai jogar muito menos amônia fora na hora de purgar do que num trecho de 1 metro e pouco. Tá? Eficiência, né? É uma válvula projetada para trabalhar com, inclusive, CO2, por isso que a pressão dela chega até 52 bar. Né? Menos perda de carga, devido à própria geometria interna do fluxo, como eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Temos aqui um design avançado, tá? Possui laterais onde você pode colocar acessórios, tá? Sem precisar soldar os acessórios, seja uma válvula para purga, seja uma válvula para manômetro. Aqui você não tem que ficar furando o tubo, né, para poder soldar essas válvulas. Não, você pode rosqueá-las simplesmente na lateral da válvula. Assim como permite também, é interessante, se alguém já viu, né, é o olhar que você coloca de vidro. Ele vai um do lado e o outro do outro. Então você percebe, né, o fluido passando. Você fecha a válvula de entrada e saída, você vê que o fluido fica parado na válvula, principalmente se for uma linha de líquido, né? Então a válvula na entrada e saída fechou. E aí você tem a garantia, né, de rendimento e facilidade de operação e manutenção. Tá? Então, são, são essas as vantagens que você tem, as características, né, e os benefícios que o produto oferece para vocês. Tá? Bom, o que eu tinha para falar para vocês foi rápido até, né? É só realmente dar uma
uma relembrada do que é as válvulas, tá? Porque servem, né? A função delas. A gente tem vendido bastante aqui no Brasil. A gente espera, com a fábrica agora no México, a gente ter maior oferta de válvulas, né? Muitas vezes se monta ainda estações de válvulas ainda num método convencional, porque realmente eu não tenho, às vezes, uma oferta de válvulas ICF. A gente está trabalhando para poder suprir a demanda, e eu acredito que agora, desde o ano passado, com a inauguração da fábrica da linha de montagem no México, né? Então a gente quer uma fábrica que vai atender as Américas, né? E nas Américas o principal cliente nosso ainda é os Estados Unidos, tá? Depois nós temos toda a América Latina, e então eu acredito que para 2023, 2024, seguramente a gente vai ter uma maior oferta de válvulas ICFs, e a gente vai poder atender essa demanda, né? Como eu falei para vocês, as EVRAs vão sair de linha, né, em breve, né, entrará ICF 20-2. A gente, numa outra oportunidade, vai mostrar para vocês o que muda, né? Mas o conceito é esse, né? É tentar tirar tudo que é flange. Eu me recordo muito bem visitando um frigorífico, andando pelo teto e pisando na tubulação, e alguém pisou numa tubulação e a tubulação não estava bem apoiada, e a tubulação cedeu, né? E quando cedeu, logicamente, a flange abriu embaixo, né? Um pouco, e aí deu um jato de amônia assim, e eu tomei até um susto, né? E falei, pô, é um vazamento de amônia. Aí quando o cara saiu, né, deixou de pisar naquele tubo, o tubo voltou à posição e a flange também, e aí por sorte, né, estancou a amônia ali, né? Mas então a Danfoss tem já de muitos anos trabalhando para justamente eliminar as flanges e ter solda diretas nas válvulas e controles. Bom, deixa eu ver aqui, o que mais? Acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Então aí agora o Gustavo, que é do departamento de atendimento ao cliente, tá? Então, Gustavo, a Danfoss tem um SAC, né, que é um serviço de atendimento ao cliente, e a gente quer tornar isso cada vez mais, né, no cliente final, saber que ele tem, né, um departamento na Danfoss, desde uma ligação de um 0800, uma ligação que o cara não vai pagar, gratuita, para ele tirar as dúvidas dele. E se o pessoal que está ali, né, no saque, porventura não conseguir resolver, por trás dele ele tem engenheiros de aplicação, né, que vão poder também estar suportando esse pessoal do saque. No caso de refrigeração industrial, é o Marcelo Cola, né, que muitos de vocês conhecem, ele já teve no departamento técnico, passou para vendas, agora voltou para o departamento técnico. Então, o nosso departamento de aplicação, ele está bem estruturado, né, para poder atender toda e qualquer consulta e necessidade que vocês tenham de produtos, válvulas e controles Danfoss. Gustavo, por favor, se apresenta aí. Boa tarde, Giba. Boa tarde aos participantes do webinar. Como o Giba disse, eu sou do suporte técnico. A gente está aqui através do 0800 e através do e-mail do SAC, né, o sac.brasil@danfoss.com, para atender vocês, sempre bem sempre de prontidão para poder atender vocês da melhor maneira possível. E se a gente eventualmente não conseguir, a gente vai encaminhar para um especialista que vai trazer essa resposta para vocês o mais rápido possível, né? E Giba, a gente já tem algumas perguntas aqui para você. Podemos começar? Sim. Vamos lá. A primeira pergunta é do Cláudio Bezerra. Ele faz o seguinte questionamento. Na ICF 256 possui um ICAD. Qual seria a necessidade de instalar uma solenoide antes dele? Quem fez a pergunta foi o Cláudio, né? Quem fez a pergunta, Isso. Gustavo? O Cláudio, né?
Então, Cláudio, é o seguinte, preciso da solenoide antes da ICM? Não, não preciso, tá? Qual a função da solenoide ali antes, né? Porque no caso de falta de energia, se a válvula de expansão estiver aberta, ela vai permanecer aberta, e aí a amônia que está no reservatório vai continuar passando para o separador de líquido, e neste caso vai encher o separador até equalizar as pressões, tá? Então você tem duas opções. Eu não quero usar ICF 25, como eu coloquei naquele exemplo, ou ICF 24, né? Quero usar a 4 sem a solenoide. Eu posso usar? Pode, né? Aí o que você tem que fazer? Você vai ter que usar um no-break, né? Porque no caso de falta de energia, né, você consegue o quê? Um no-break vai fornecer energia para o motor da ICM, e aí você vai programar nesse motor o que ele vai fazer, né? Normalmente você vai programar que ele feche. Então esse motor, quando ele vê que a energia vem do no-break e não da rede, porque são duas ligações separadas, né? Se você programou para fechar, quando a energia vem do no-break e não vem da rede normal, automaticamente ele fecha. Voltou a energia, o que faz? Né? Entra a energia normal, né? O no-break sai, aí a válvula volta a modular como foi programada. Então você tem a opção. Eu diria para você que aqui, eu acho que 95% das instalações preferem usar solenoide. Por quê? Porque como ele coloca uma chave de nível, né, de controle de nível alto, né, no separador, então se porventura, digamos que por alguma razão, alguma sujeira, fez com que a válvula ICM fechasse e continuasse dando passagem, né? Então o nível no separador de líquido subiu até chegar ao sensor de nível alto. Então ele pode mandar fechar a solenoide, né, antes da válvula, ou acionar um alarme. Então o mercado prefere usar a solenoide, que ele usa com duas funções. A primeira, né, para falta de energia, e a segunda para nível alto no separador. Tá? Se você usar, digamos, para controle de sucção, aí pode ser uma 4 mesmo, precisa ser uma. Eu quero usar uma ICF para controle de maturação de carcaça bovina, suína, né? Eu preciso colocar uma solenoide antes? Não, porque se faltar energia, a bomba vai parar de funcionar, o motoventilador vai parar, vai desligar, então eu não tenho evaporação, né? Então se a ICM estiver aberta, ela vai continuar aberta, mas também, né, a instalação toda está parada, né? Então não vai ter evaporação dentro do meu evaporador, a bomba não vai mais bombear a amônia para dentro do evaporador, então fica tudo parado. Então, eu precisaria usar uma solenoide no caso de uma motorizada para controle de sucção? Não. Então, só, como eu mostrei no slide, para injeção de amônio separador de líquido. Espero ter respondido, Cláudio. Tirado sua dúvida. Se não, qualquer coisa me liga depois. Ou liga para o saque. Não dá trabalho para essa gurizada aí, pô. Próxima, Gustavo. Vamos lá, próxima pergunta. Nos blocos ICF com 6 módulos, eu teria problema de turbulência no fluido na passagem entre os módulos? Pode ter. Né? Por isso que quando você usar o Q-Selector, ele vai te dar essa mensagem. Por quê? O Q-Selector vai te dizer o seguinte, tanto para 4 quanto para 6 módulos, ele vai ter uma perda de carga no primeiro módulo, desceu no filtro, outra perda de carga. Quando vai para o terceiro ou quarto módulo, pode ser que no quinto módulo eu já tenha flash gas. Tá? Então, ou você muda o modelo, tá, da válvula, se não der, se aquele for o modelo maior que você tem, aí não vai ter jeito. Tá? Aí você vai ter que usar o modelo convencional. Então, dentro do curso elétrico, ele vai te dar essa informação, ele vai te dar essa mensagem. Tá? Então, ela tem algumas, dentro do curso elétrico já tem uma parametrização, né, em função de perda de carga, em função de velocidade,
para que você, né, possa selecionar a válvula corretamente. Então, fica tranquilo com relação a isso. O QSelect vai te dar essa informação. Tá? Certo. Próxima pergunta. Que boia é a que vai na ICF? Estão perguntando. Essa boia, a gente chamou o módulo dela ICFD. Tá? Então, o módulo, se você quiser, a gente chamou de... A ICFD, na realidade, é só a boia, o módulo da boia, né? Então já vem com a flange para colocar ali, tá? Então é uma ICF, né, de 4 ou 6 módulos, né, que nela tem, né, um módulo que a gente denominou ICFD. Assim como o módulo solenoide, qual que é? ICFI, né? Aí tem o 20, 20H, o 25. Então quando você vai, por exemplo, no catálogo de reparos da ICF, né? Então ele te dá, né, um nome para cada módulo que você vai usar. Filtro, ICFF, né? Válvula de bloqueio, que é um stop valve, então é ICFS, né? O D ficou de, né, drenagem, então tipo ICFD. Então ICFD é aquela boia, né? Então esse aqui foi o último módulo, né, que a Danfoss lançou, para se colocar na válvula, no corpo ICF. Tá? Então eu não mostrei para vocês, mas se for ver, ele sempre é montado embaixo, tá? Sempre na parte superior. E como eu disse a vocês, então vocês já têm pré-definido, você pegar o catálogo da ICF, né? Eu tenho vários modelos, várias conexões, tá? Para várias aplicações. Tá? Então, se você quer usar uma ICF para colocar como drenagem, tá? Então você tem vários modelos, de 4 módulos, 6 módulos, aí fica a escolha do cliente, ele que escolhe o que ele quer usar. Tá? Certo, aqui por enquanto nossa última pergunta é parabenizando você pela apresentação, Giba, e aproveitando para perguntar quando as novas válvulas solenoides estarão disponíveis para selecionamento através do QSelector. Então, elas já estão, tá? Então, toda vez que você for selecionar uma solenoide, né, você vai ver que você tem, né, uma EVRA e entre parênteses, né, porque quando você tem que tomar um certo, quando você for parametrizar o teu QSelector, tá, você tem que ir lá nas configurações dele e, optar, selecionar um quadradinho, produtos obsoletos. Porque na realidade, você pega uma EVRA 15, 20, né, ela já está obsoleta. Tá? Se você não clicar, quando você for selecionar, ele vai te dar uma ECF 20-2. Tá? Porque já não tem mais a EVRA. Se você selecionou na configuração do teu QSelect, quando você faz as opções lá, aí você vai ver que ele vai aparecer a EVRA, né? Sempre assim, ó, uma ICF e a EVRA em parênteses. A Danfoss ainda continua fabricando as EVRAs, né? Então, a priori, então hoje o filtro FA, que é acoplado a uma IVRA, hoje a tendência dele é sair. Então, para ICF-22, eu vou ter que usar um filtro de linha. Eu vou ter que separar. Tá? Ou eu uso uma ICF, né, que já está tudo acoplado. Se você fizer a opção pelo convencional, ainda você vai ter que separar o filtro, né? O FA não vai estar mais acoplado, porque eu quero eliminar as flanges, tá? Que seriam pontos de fuga. Então, eu preciso aumentar a segurança na instalação frigorífica. Então, eliminando as flanges. Tá? Então, nós não temos ainda o substituto ainda para a IVRA 25,
e a 10. A 15 e a 20 já temos, né? A 10 também dá para usar ICF 20-2, né? Então a 10, 15 e 20 já dá para usar a ICF 20-2. A Danfoss ainda tem uma ICF, né, que ela acopla o filtro, né, junto à IVRA, tá? Um módulo solenoide, né? Mas é um produto que eu não sei até quando, né, a Danfoss vai continuar fabricando. Como eu falei para vocês, a tendência é qual? Né? Usar ICF. Tá? Então, a Danfoss tem que seguir uma linha mundial. A Danfoss não dá para, assim, vai chegar uma hora que, igual o PMFL, quem conhece a PMFL? É uma válvula antiga, uma válvula de injeção de amônia proporcional mecânica, né? Mas o mercado hoje, mundialmente falando, ele quer a motorizada, não quer aquela válvula. Então, chega uma hora que não compensa mais você produzir aquilo, tá? Então, você tem que, né, deixar de fabricar aquilo para aquela linha, né? É como se hoje você imaginasse assim, Kombi, né? Por que a Danfoss parou de fabricar? Por que a Volkswagen deixou de fabricar a Kombi? Porque começaram a aparecer outros tipos de veículos com a mesma finalidade, com mais economia, com mais espaço, com mais capacidade de transporte. Então, o pessoal deixa de querer comprar a Kombi, chega uma hora que a Volkswagen viu que não tinha, né? Pô, como é que eu vou investir numa linha antiga, a linha da EVRA é igual a linha da Kombi, pode-se dizer, porque é uma linha tão antiga que chega uma hora que não tem como você modernizar mais aquela linha. E a Danfoss não fabrica meia dúzia de válvulas, né? Então é tudo em série. Então a fabricação é para atender, pra você ter ideia, o mundo todo. Tá? Então vai chegar uma hora que a IVRA, como aconteceu com a KS38, né? Ninguém está usando mais a KS38, todo mundo está usando, quando eu falo assim, eu digo nível mundial. Né? Então aquele negócio mecânico, com boia, que suja, hoje já tem um eletrônico. Né, que se conecta a um celular via Bluetooth. Então a tendência é essa. Então chegou uma hora que a produção do AKS-38 caiu tanto que não compensa. Chega uma hora que tenho que parar com isso e investir naquilo que o mercado quer, que é um sensor de nível mais preciso eletrônico. A IVRA é a mesma coisa. Né? Então vai chegar uma hora que a Danfoss não vai fabricar mais isso, né? E vai ser tomar outra válvula. Por isso que, por que a Danfoss não parou de fabricar a IVRA? Porque eu não tenho ainda um volume de ICF para atender todo o mercado, como eu expliquei para vocês no começo. Porque essa é a tendência. Né? A tendência é usar o monobloco para pequenas capacidades. Né? Vocês só viram as vantagens. Mas a Danfoss continua fabricando a IVRA, a FA, as flanges. Por quê? Porque eu não tenho ainda demanda para atender, não tenho produção para atender a demanda, né, hoje mundial. Né? Então, por isso que eu falo para vocês, muitas vezes tem OEMs aí que me procura, porra, eu quero usar ICF, qual é o prazo? Puta, 90 dias, EVRA, eu te entrego em 30, porra, bicho, então me entrega a EVRA, né? Então a gente ainda às vezes ainda consegue, mas a tendência, né, o que é? Eu aumentar a produção, né, de ICFs para poder atender a demanda no mercado. A tendência é essa. Tá? Então, a intenção desse webinar é justamente chamar a atenção de vocês qual que é a tendência de mercado, tá? Para que vocês possam estar, na medida do possível, né, estar antenados com essa tendência e nas instalações futuras ou em manutenção, né? Então, como eu mostrei no vídeo da estação de válvula, tudo isso aí é praticidade, tudo isso é menos espaço ocupando, né? Então, às vezes você tem os tetos não são bem construídos, são baixos, então quanto mais compacto for a tua estação de válvula, melhor, né? Quanto mais rápido conseguir fazer a drenagem para fazer uma limpeza de filtro numa estação de válvula, num telhado meio apertado, baixo, melhor para ti, né? Então, isso é a tendência, tá? Então, em breve a gente vai estar falando, né, novamente da EVRA, né? Então, para ter a ICF também 20-2, a gente também precisa também ter produção suficiente para atender o mercado de EVRA. Mas é isso.
Eu acho que eu não quero estourar o tempo, né? Então, quero agradecer aí a participação de todos. Foi meio rápido, né? Eu não consegui, a gente acabou só divulgando na rede social, foi meio em cima que eu passei para o pessoal, mas eu acho que muita gente já conhece. E quem usa aí, por favor, verifique se tem o capacete. Não jogue o capacete fora, por favor, tá bom? Isso aí. Obrigado a todos. Um abraço. Nos vemos aí no próximo webinar. É contigo, Rodrigo. Opa. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Gilberto. Esperamos aí que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês que assistiram. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais. Vocês estão vendo aí nas telas. Também os convidamos para se inscreverem no nosso canal de YouTube, Danfoss Brasil, onde vocês poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, colocando a revista Solutions na pesquisa, vocês também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver os casos de êxito, aplicações de produtos e novidades relevantes. Em continuação, vocês apontem a câmera do celular no QR Code aí ao lado da tela para acessar a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefiram, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos os que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, como o Gilberto já mostrou também, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Esses dados aí na tela. Aproveito a oportunidade também para convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração. E novamente agradeço a sua participação e esperamos nos encontrar nos nossos próximos webinars. Até logo